O sudário de Turim é real? O sudário de Turim, conhecido no Brasil também como Santo Sudário, é visto como a maior relíquia do cristianismo e, segundo muitos, foi o tecido usado para envolver o corpo de Jesus depois da sua morte. Em Mateus 27:59, lemos que no sepultamento de Jesus, José de Arimateia envolveu o corpo dele em um lençol de linho. Durante mais de 500 anos, houveram muitos debates sobre se o sudário é ou não é real e se a pessoa no tecido é ou não é Jesus. Bom, nesse vídeo a gente vai explorar esse tema e por mais que seja bem científico, é muito interessante. Então, eu vou te contar o histórico que temos do sudário, assim como as informações e descobertas mais importantes sobre ele para que você entenda o básico do assunto. Então vamos lá. O que é o sudário de Turim? O sudário de Turim é um tecido retangular de linho, medindo 4,4 metros por 1,1 metros, e tem uma imagem em sépia da parte de trás e da frente de um homem de barba. Para que o tecido atingisse o resultado que tem, o homem teria que ser posto de costas sobre o tecido e depois envolvido por trás da cabeça. Se você analisar esse tecido, vai notar que existem algumas descolorações. Essas descolorações são resultados de um incêndio ocorrido em 1532, na França. Outro fato interessante é que quando você olha para o tecido, você percebe que a imagem do homem é bem clarinha. Poderia até mesmo passar despercebido se você não prestasse atenção. Bom, no ano de 1898, um francês chamado Secondo Pia foi tirar as primeiras fotos do sudário. E no processo de revelação das fotos, ele ficou chocado, quase deixando cair o seu equipamento fotográfico, quando viu que os negativos mostravam um homem com detalhes como que de uma foto. Detalhes esses nunca antes vistos pelo olho nu. Então, na verdade, o sudário é o próprio negativo, e quando seu negativo é visto, é observado a foto positiva de um homem. E aí a gente consegue ver muito mais detalhes. Agora vamos falar mais sobre esse homem. Ele tem aproximadamente de 1,75 até 1,80 de altura. Também possui uma constituição física robusta, mas ao mesmo tempo magra, o que sugere que era uma pessoa forte. Uma das coisas que mais chamam a atenção é que ele possui uma grande série de ferimentos, como buracos de pregos em suas mãos, na região dos pulsos, e também em seus pés. Buracos esses apenas consistentes com uma crucificação. Ele também apresenta lacerações na região do couro cabeludo, o que muitos dizem ser condizente com os ferimentos causados por uma coroa de espinhos. Além disso, a gente também pode observar múltiplas lacerações cobrindo as suas costas, possivelmente causadas por um flagelo romano, um tipo de chicote com tiras de couro e lascas de osso, frequentemente usado no primeiro século para punir condenados. Essas feridas nas costas são distribuídas de forma regular, o que demonstra que foram várias chicotadas contínuas. Mas não para por aí. Também observaram inchaços e contusões em sua face, o que sugere que a pessoa levou pancadas no rosto. Existem também marcas nos joelhos, que indica que a pessoa caiu várias vezes, assim como marcas em seus ombros e costas, consistentes com alguém que carrega uma cruz. Para terminar, também observaram uma grande ferida no seu lado direito, condizente com um golpe de lança. Golpe esse que teria atingido o pulmão ou o coração, o que explica o sangramento ao redor da área. Ao observar todos esses fatos, fica mais do que claro que essa figura é uma imagem de Jesus Cristo, uma vez que apresenta exatamente todas as características descritas nos evangelhos sobre os ferimentos que Jesus sofreu tanto em seu açoite quanto em sua crucificação. Mas por que especificamente Jesus e não qualquer outro crucificado? Bom, é muito simples. Primeiro porque tecidos de linho, ainda mais desse tamanho, eram muito caros e implicavam que você teria algum tipo de sepultamento. Vítimas de crucificação, normalmente por serem criminosos de classe baixa, na maioria das vezes nem mesmo eram sepultados. O procedimento comum com cadáveres de crucificados era simplesmente jogar o corpo num terreno baldio a céu aberto para apodrecer e ser devorado por cachorros. Segundo, características como coroa de espinhos e furos na região da costela não faziam parte do processo de crucificação padrão feito pelos romanos. O açoite e crucificação de Jesus foram uma exceção quando se trata da coroa de espinhos e do furo no seu lado, assim como seu sepultamento, onde teve seu corpo envolvido por lençóis de linho e posto em um túmulo nunca antes usado. Que essa é uma imagem de Jesus é bem evidente, mas a questão debatida há séculos é: esse é o verdadeiro sudário que foi usado para envolver o corpo de Jesus ou é algum tipo de obra forjada por um artista muito talentoso? Para a gente começar a explorar esse assunto, a gente precisa entender quais são os registros históricos que a gente tem desse sudário. Os registros históricos mais antigos e aceitos que a gente tem do sudário são do século XIV, mais precisamente do ano 1354, quando o sudário foi exposto publicamente em Lirey, na França, por um cavaleiro templário chamado Geoffroy de Charny, atraindo multidões de peregrinos.
Na época, um arcebispo chamado Henri de Poitiers se recusou a acreditar que o sudário era real e ordenou que as exibições públicas do sudário fossem encerradas. Algumas décadas depois, em 1389, um bispo chamado Pierre d'Arcis escreve uma carta para o Papa Clemente VII acusando o sudário de ser fraudado por um pintor talentoso usando tinta. Pintor esse que, segundo ele, confessou isso. Mas não acaba por aí. Ele também denunciou que o sudário estava sendo exibido publicamente como real e milagroso pela família de Charny, que além disso ainda estaria supostamente contratando pessoas para falarem que foram curadas no momento de exibição do sudário. O Papa, por mais que tenha lido essa acusação, não concordou com o banimento do sudário. Pelo contrário, ele ordenou o silêncio perpétuo para o bispo d'Arcis e permitiu formalmente que fosse exibido e até venerado, porém com a advertência de que fosse dito que aquele não era o verdadeiro sudário usado para enrolar o corpo de Cristo, e sim apenas uma representação. Em 1453, o sudário foi passado para a família Saboia e nesse período foi transportado várias vezes entre a França e a Itália. Em 1532, ocorreu um incêndio em uma capela francesa, onde o sudário estava armazenado. Esse incêndio danificou algumas partes do sudário, que foram consertadas por freiras que costuraram outros pedaços de tecido no lugar. Guarda essa informação, ela vai ser importante mais para frente. Finalmente, em 1578, o sudário foi transportado para Turim, na Itália, mais precisamente na Catedral de São João Batista, onde permanece até os dias de hoje. Por isso, o sudário começou a ser chamado de Sudário de Turim. Como dá para ver, a história por trás do sudário é cheia de controvérsias e alegações, que fica ainda mais complicado dentro de um contexto histórico medieval dentro do clérigo da Igreja Católica, onde havia bastante política e interesses conflitantes. Algumas perguntas ficam aqui. Por que inicialmente o sudário foi recebido de forma tão negativa por alguns bispos das redondezas? A alegação de Pierre d'Arcis afirmando que o sudário foi forjado realmente procede? Se sim, como ele foi forjado? Como Geoffroy de Charny conseguiu o sudário para começo de conversa? Infelizmente, a gente não tem como ter resposta para essas perguntas. Porém, por outro lado, com o passar dos séculos e com o grande avanço na tecnologia, diversos cientistas conduziram vários experimentos com o sudário para que conseguissem entender mais sobre a sua origem, o que nos leva ao nosso próximo ponto. O que diz a ciência sobre o sudário? O primeiro estudo amplamente conhecido sobre o sudário foi realizado em 1988, quando 3 laboratórios independentes pegaram amostras do sudário e fizeram um teste de carbono 14 para determinar o quão antigo era aquele tecido. E quais foram os resultados? Bom, os 3 laboratórios concluíram, com 95% de certeza, que o tecido daquele sudário era datado da Idade Média, aproximadamente entre 1260 e 1390. Ou seja, descreditando qualquer teoria de que aquele seria o verdadeiro sudário usado para envolver o corpo de Jesus. Porém, isso não é tudo. Outros estudos de mais ou menos da mesma época também descobriram coisas muito interessantes sobre o sudário. Primeiramente, eles descobriram que havia resquícios de sangue, e de sangue humano, mais precisamente do tipo AB, no caso, células de hemoglobina e bilirrubina. A bilirrubina é uma substância que o corpo produz de forma elevada em situações de dor e trauma físico severo, o que foi exatamente o que aconteceu com Jesus em seu açoite e crucificação. Acharam também a presença de resíduos de soro, que é uma parte líquida do sangue que se separa dele depois da coagulação. Isso indica que o sangue presente no sudário foi um resultado de um corpo real expelindo naturalmente, e não algo colocado artificialmente. Esses cientistas descobriram também que o sangue parece ter manchado o tecido do sudário antes que a imagem fosse impressa nele, indicando então que o corpo já estava com sangue antes de ser posto no sudário. Algo bem interessante também é que na década anterior, o botânico Max Frey realizou testes e coletou amostras de pólen nas fibras do sudário. Nesse estudo, ele detectou no sudário pólen de plantas de regiões próximas a Jerusalém, assim como na Judéia, sul da Turquia e Constantinopla. Ou seja, o sudário já passou por esses lugares. Alguns estudos que vieram depois também estudaram a presença de partículas de minerais e solo no sudário. Nesses estudos foi encontrado aragonita, um tipo de carbonato de cálcio. Essas amostras foram comparadas com amostras das pedras no Jardim do Túmulo em Jerusalém, possível lugar onde Jesus foi sepultado, e as amostras mostraram semelhanças entre si. E a imagem do homem? Como a ciência explica ela? Bom, acredite se quiser, a ciência não explica ela. Até hoje, com décadas de estudo e milhares de horas investidas em analisar o sudário, os cientistas simplesmente não conseguiram chegar a uma conclusão de como essa imagem foi formada. Aqui está algumas coisas que eles descobriram. A imagem não foi feita por tinta. Inclusive, não existe qualquer tinta ou corante em nenhuma parte do sudário. Também não existem quaisquer rastros de pinceladas ou qualquer outra técnica de pintura.
Também não foi causado por nenhum tipo de reação química do corpo humano. A imagem foi impressa apenas superficialmente no tecido, bem mesmo em sua primeira camada inicial, tanto que se você virar a parte oposta, você não vê a imagem, significando que a imagem não atravessou o sudário. Também existe informação tridimensional no sudário, como de uma foto, de forma que as partes mais claras e mais escuras correspondem com precisão extrema à distância entre o corpo e o sudário no momento da formação da imagem. A explicação mais provável para a formação da imagem é que ela teria sido formada por algum tipo de grande emissão de energia ou radiação, como uma fotografia. Em 2011, um grupo de cientistas italianos tentaram reproduzir as características dessa imagem usando altas quantidades de radiação, mais precisamente de luz ultravioleta, utilizando também um tecido de linho. Surpreendentemente, eles parcialmente conseguiram. Usando essas grandes quantidades de energia, eles conseguiram reproduzir resultados parecidos com o do sudário, com a coloração similar, assim como com bastante detalhe e penetrando hipersuperficialmente no tecido. Porém, aí vem a surpresa. Para que o sudário tivesse a imagem que ele tem em toda a sua extensão, a quantidade de radiação que teria que ser emitida seria absurdamente imensa, excedendo obviamente qualquer tecnologia da Idade Média e até mesmo tecnologia dos dias de hoje. Como explicar isso? Até aqui, a gente viu que apesar do teste de carbono 14 indicar que o tecido é datado do século XIV, outros estudos mostram evidências de que a imagem não foi forjada por tinta ou por qualquer processo já registrado na história. Se a gente olhar no século XIV o tipo de arte que era feita, a gente não acha nada nem parecido com isso, nem pintado e nem mencionado em qualquer documento. Agora vamos para 2019. Quando um grupo de cientistas italianos fez um novo teste para tentar descobrir a idade do sudário usando um método diferente, mais moderno, que é o raio-x de ângulo amplo para analisar a estrutura do linho do sudário, medindo o quão degradada a cristalinidade da celulose do linho estava. Eu vou te explicar. Imagina que você tem meio quilo de macarrão e espaguete cru na sua mão, e agora vai ao redor dele e vai quebrando pequenas partes do macarrão. Agora, aquele conjunto de macarrão não vai estar mais uniforme, e sim vai ter seu exterior mais quebradiço. É exatamente assim que se dá a degradação da celulose do linho. Quanto mais quebradiças as fibras estão, mais antigas elas provavelmente são. Essa degradação é influenciada por coisas como umidade, temperatura e o tempo de exposição do material a esses fatores. Então, basicamente, para realizar uma datação, você compara duas amostras de linho, uma comprovadamente antiga, com uma cristalinidade bem degradada, e outra que você está testando. E comparando as suas cristalinidades, você vê o quão degradado está o linho que você está testando comparado ao antigo. Se o nível de degradação for similar, significa que elas podem ser da mesma época. O mais impressionante é que ao final desse teste, o grupo de cientistas chegou à conclusão de que a degradação da celulose não se parecia com uma amostra da Idade Média, e sim estava muito mais degradada, sendo muito similar com uma amostra do primeiro século. A equipe concluiu então que se esse tecido foi preservado consistentemente nessas temperaturas mais frescas ao longo da história, o tecido seria de 2000 anos atrás, exatamente no século que Jesus andou na Terra. No caso, a datação de 2000 anos atrás requer que o tecido tenha sido mantido consistentemente em temperaturas mais frescas. Caso tenha sido mantido em algum momento prolongado da história em lugares com temperaturas mais altas e mais umidade, isso alteraria a datação do sudário. Por outro lado, sabendo que condições como temperatura e umidade afetam as fibras do tecido, eles chegaram a outra conclusão. Para que o tecido tivesse em torno de 700 anos de idade, como concluiu o teste de carbono, o sudário teria que ser mantido consistentemente em lugares com altas temperaturas médias, como em países do continente africano, o que causaria uma degradação mais rápida no tecido. Porém, isso vai totalmente contra o que sabemos historicamente do sudário, uma vez que temos registros que desde a Idade Média ele foi mantido na Europa, que apresenta temperaturas médias bem frescas. E o teste de carbono 14 dos anos 80? Bom, a equipe de cientistas propôs que o que pode ter acontecido é que o teste feito na época pode ter sido alvo de contaminação por vários fatores externos. Primeiro, o sudário passou por diversos remendos e consertos ao longo dos séculos, ainda mais depois do incêndio de 1532. Se a equipe tiver usado qualquer parte desses remendos no teste, isso seria uma amostra contaminada e é claro que o resultado do teste de carbono 14 daria uma datação medieval. E, com esse novo estudo, tudo indica que foi isso mesmo que aconteceu. É muito possível também que nesse mesmo incêndio, pelo tecido ter sido exposto a altíssimas temperaturas, pode ter havido interação do tecido com o carbono presente no ar.
inserindo carbono adicional no tecido e alterando a proporção de carbono 12 com carbono 14, substâncias importantes para a datação. Se esse é o caso, isso com certeza confundiria os testes radiométricos da época. E por que não fazem de novo o teste de carbono? É aí que tá. Desde os anos 80 existe esse interesse de realizar novos testes de carbono 14 no sudário, pegando amostras de partes claramente do linho original e não de remendos. Porém, até hoje não foi permitido. Um novo teste realizado nos dias de hoje, tendo os possíveis erros anteriores em mente, provavelmente iria tirar muitas dúvidas e pontas soltas que ficaram do último estudo. Por mais que existam pesquisas que descredibilizem o sudário como sendo uma obra medieval, existem outros estudos que contradizem os mais antigos e apontam o sudário como sendo verdadeiramente do primeiro século. Isso nos deixa com muitas perguntas. Se realmente fosse uma obra medieval, por que não existem obras medievais que cheguem perto de se assemelhar a isso? Se é uma obra de arte ou uma impostura, como ela foi feita sem tinta? Que tipo de tecnologia foi usada para que essa quantidade massiva de energia que a gente não consegue nem reproduzir nos dias de hoje fosse aplicada de forma que se penetrasse apenas a imediata superfície do sudário, sem atravessar ele? Infelizmente, a gente não tem a resposta para essas perguntas. Dito isso, eu acho que acima de tudo, o sudário de Turim, por mais que seja uma relíquia antiga super interessante e talvez até o verdadeiro sudário usado para envolver o corpo de Jesus, eu não acho que ele seja a evidência sobre a qual a gente deve fundamentar a nossa fé em Jesus Cristo. O sudário é um artefato muito estudado e para ser entendido por completo requer centenas de horas de estudos nas mais diferentes áreas. Eu digo isso porque por mais que eu tenda a crer que o sudário é realmente de Jesus e também de muito valor, as melhores e mais contundentes evidências que temos de Jesus estão na própria Bíblia. Como o Antigo Testamento profetiza e prefigura perfeitamente a vinda, a vida e morte de Jesus de forma detalhada, como por exemplo no Salmo 22, que profetiza em detalhes a crucificação de Jesus, assim como o Deus de Israel sendo adorado ao redor do mundo. Também Isaías 53, que caracteriza a vida e sofrimento de Cristo por nós, ou Miqueias 5:2, que profetiza que o nascimento do Messias viria de Belém, além de dezenas de outros exemplos maravilhosos. Somando a isso, temos outras evidências importantíssimas, como a conversão de Paulo, que era fariseu, perseguidor de cristãos, e virou o maior evangelista da história, e deu sua vida por Jesus Cristo, morrendo decapitado. Ou os outros apóstolos, que morreram mortes brutais por pregar o evangelho e afirmar até a morte que Cristo ressuscitou dos mortos. Pessoas enfrentaram a morte pelo poder de Deus, porque não negariam a verdade que seus olhos viram. Que Jesus de Nazaré é o Messias. Deus conosco, em carne, o Salvador prometido ao mundo, que viveu uma vida perfeita e cumpriu a lei e os profetas, e milhares viram seus milagres. Paralíticos andaram, cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram, mortos foram ressuscitados, entre diversos outros sinais. Por fim, ele foi açoitado e morto numa cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou no terceiro dia, aparecendo para mais de 500 pessoas ao longo de 40 dias. Essas pessoas deram suas vidas por isso, porque sabiam o que tinham visto diante de seus olhos e não tinham problema algum em morrer, porque sabiam que após a morte teriam a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Para concluir, o que não falta no cristianismo são evidências. Então, se você está procurando por elas, ore a Deus para te dar iluminação e entendimento e abra a sua Bíblia. Se você gosta de vídeos assim, explicativos sobre a Bíblia, já se inscreve no meu canal que eu ainda tenho muita coisa legal para te mostrar. Eu também te deixo um convite para você assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também. Se você quiser ajudar e abençoar financeiramente esse canal, até para que eu possa fazer vídeos com mais frequência, ter mais estrutura e produção, e quem sabe até um dia poder fazer isso em tempo integral, se Deus quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor para essa chave Pix que está aqui na tela. Dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, fica com Deus e até a próxima!